Eu gravando em casa, o meu filho pequeno de 8 anos disse: pai, eu vou te dar uma ideia para um vídeo. Pegou isto, me disse: olha, fala disto porque algumas pessoas podem não conhecer o que tem dentro. Eu olhei e digo: eu não me arrisco a falar o que tem dentro, mas eu olhei o título e está escrito testamento. Normalmente eu iria falar mal do testamento, mas não deste aqui. Então eu vou deixar de lado e esse aqui eu falo de maneira elogiosa. Mas não era sobre testamento que eu iria falar, embora indiretamente. Passeando pelas ruas da minha cidade, eu vejo algumas, não poucas, casas que eu observo que há muito tempo estão desocupadas com a placa de vende-se. Às vezes a casa é muito antiga, mas às vezes não. Em zonas muito valorizadas, que um imóvel ali, as construtoras estão pedindo, por favor, que alguém lhes venda para construir um prédio de 15 andares. E estão, pelo menos aqui, há 2 anos, eu vejo muitas casas com a placa de vende-se. Procuro por a moradia, tem gente querendo comprar ou alugar esses imóveis. Mas estão lá crescendo mato na volta, até nas janelas, crescendo mato. O que isso significa? Aquilo ali é um inventário. Inventário igual ao do meu sogro, que já dura 2 anos e não há litígio. Deixou uma viúva e 2 filhas e uma boa quantia na conta corrente parada, que o juiz só autorizou levantar com alvará as despesas de funeral. Nada mais. A viúva e as filhas vão aguardar talvez mais 2 ou 3 anos para botar a mão nesse dinheiro. A casa está sendo ocupada por uma filha, não vai ser vendida. Não há necessidade disso. É só para regularizar. Mas as quantias em dinheiro estão paradas, com a correção baixíssima de poupança, sem que ninguém possa aplicar em nada. E não há desídia, porque quem cuida do inventário, o advogado, é o irmão dele. Então, normalmente essas casas estão paradas porque há um litígio. E muitas vezes o litígio ocorre porque houve uma doação em vida, que foi contestada, ou houve um testamento. Não ia falar mal do testamento dessa vez por causa deste aqui que o meu filho me mostrou. Mas esse testamento em que alguém dispõe da metade do seu patrimônio, eventualmente ele é contestado em juízo. Um dos filhos contesta porque foi deixado uma quantia que talvez seja a metade do patrimônio de que ele dispõe, para disponível por uma pessoa que ele não concorda. Isso arrasta por anos e anos o inventário, patrimônio imobilizado, quantias imobilizadas em contas bancárias, em cadernetas de poupança, e normalmente só conseguem um alvará para levantar despesas do funeral. Isso tudo gera na economia do país um prejuízo, porque é capital imobilizado, a indústria da construção sofre, porque não pode comprar casa onde construiria um prédio novo, que geraria mais empregos, movimento nas lojas de construção, impostos, que o dinheiro circula, é um prejuízo. Um inventário ele gera um prejuízo para todos. Se esses imóveis tivessem sido colocados dentro de um cofre, exatamente, um cofre, uma empresa cofre, esse imóvel não estaria imobilizado, o dinheiro já teria sido levantado, porque a pessoa que faleceu, se ela não tiver imóvel a inventariar, o dinheiro é levantado rapidamente com alvará judicial e tudo segue normalmente, sem solução de continuidade. O dinheiro volta a circular, não fica imobilizado. O patrimônio que estava dentro de uma célula cofre, de uma empresa cofre, uma pessoa jurídica
que nós chamamos holding familiar, esse imóvel, ele imediatamente ele já pode ser disponível pelas outras pessoas que herdaram. Por quê? Porque elas já eram donas, mesmo antes da abertura da sucessão, que a gente chama o evento morte, chama de abertura da sucessão, mesmo antes elas já eram donas, porque estavam dentro, esses imóveis estavam dentro de uma empresa cofre. E essa empresa não morreu. Quem morreu foi o instituidor dessa empresa. E ele possuía livre disposição dos seus bens. Ele poderia ter vendido, alugado o imóvel, o que ele quisesse fazer com os imóveis. Ele tinha usufruto vitalício, inúmeras outras proteções que se coloca como cláusulas do contrato social de uma holding familiar, para que o seu proprietário ele não tenha prejuízo nos direitos de proprietário, na livre disposição dos seus bens, inclusive de arrependimento. Mas os imóveis já não estavam no nome dele como pessoa física, estavam dentro de uma pessoa jurídica. E as cotas dessa pessoa jurídica ele já havia doado aos seus filhos, aos seus herdeiros. No momento em que ele faleceu, simplesmente os direitos que ele tinha se transferiram aos seus herdeiros, aos seus filhos. E os direitos que ele tinha era o usufruto vitalício e todos os direitos de livre disposição dos seus bens. Esses se extinguiram com a morte. Com a morte se extinguiu o usufruto e a propriedade dos bens ela é plena na pessoa de seus herdeiros, que são hoje os sócios daquela empresa que ele constituiu. E lá ficarão, porque não há porquê desfazer aquela sociedade de 1, 2, 3 ou 4 filhos, ou que seja um só. Não há porquê, porque ali eles têm uma proteção e benefícios tributários inúmeros.